Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Como é que andam esses estudos aí sobre as matrizes? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos iniciar um pouco as nossas operações sobre matrizes, né? Nós vamos falar um pouco sobre a nossa igualdade, adição e subtração de matrizes. A parte de operação das matrizes, nós vamos ver junto da multiplicação das matrizes, nós vamos ver quando a gente vai fazer a operação da matriz inversa e identidade, efetivamente, tudo bem? A gente vai trabalhar com transpostas posteriormente. Então pode ficar tranquilo que a operação de multiplicação ela vai ser integrada, né, à nossa transformação efetiva. Então vem comigo nessa pequena jornada sobre as matrizes aí que a gente tem, para a gente poder conversar um pouquinho mais, entender, além das suas definições, como que elas funcionam passo a passo. Então vamos comigo, né? Lembrando, né, eu sou o professor Franco, eu estou aqui para poder acompanhar você nessa jornada aí com a matemática. Então, na nossa igualdade e subtração de matrizes, nós temos o seguinte: nós conseguimos avaliar bem sobre o que vamos ver hoje, né? Nós analisando todo o contexto de matrizes. Nós vamos ver igualdade entre duas matrizes, a adição de matrizes, as propriedades da adição, a matriz oposta, né? A diferença das matrizes. Bem, aí vamos entender o porquê que é cada uma delas dessa maneira, né? Então, ó, para que duas matrizes são iguais, né? Quando elas são do mesmo tipo. Então, isso, o que acontece? Para elas serem iguais, elas têm que ter mesmo quantitativo de linhas e mesmo quantitativo de colunas, porque senão elas não seriam iguais. Essa é a primeira ideia, né? Então, ó, a gente só pode garantir que uma matriz é igual a outra quando nós temos, ó, cadê minha canetinha? Olha só, meu amarelinho aqui, ó. Quando todos os elementos de uma matriz, ela é igual aos elementos da outra matriz. Então, por exemplo, aqui, ó, os que eu estou marcando, todos os nossos elementos aqui são iguaizinhos aos elementos que nós temos da outra matriz. Com isso, ó, classificamos. Essa é uma matriz 2 por 2, lembrou? Número de linhas e número de colunas. É assim que a gente classifica a nossa respectiva matriz. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente fala até que isso é uma matriz de ordem, né? Uma matriz quadrada. Então, quando essas matrizes têm mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, a gente pode suspeitar que elas são iguais. A gente só vai conseguir efetivamente identificar se elas são iguais se cada um dos respectivos elementos também são iguais. Para a gente, quando que as matrizes não são iguais? Bem, aqui ó, elas são diferentes porque, embora elas sejam matrizes 2 por 2, né, que a gente conhece, são as matrizes de ordem 2, olha só o que acontece. O meu elemento aqui, ó, da primeira linha, primeira coluna, opa, maravilha. Só que olha aqui nós invertemos quem é a nossa diagonal, olha lá, ó. Nós temos aqui, no lugar do menos 3, nós estamos no 7, quer dizer então que elas já não são iguais entre si. Facinho, né? Tranquilo, mas às vezes a gente peca por olhar simplesmente alguns dos dados da matriz. Eu estou mostrando para você uma matriz 2 por 2, mas se fosse uma matriz 10 por 10, né? Infelizmente a gente tem que olhar cada um dos elementos. Deixa de preguiça, criatura iluminada. Eu sei que a gente fica meio assim, nossa, não, tá tudo muito parecido. Um sinalzinho de menos em uma matriz vai estragar todo o nosso dia quando a gente tem afirmando que elas são iguais, mas elas não são. Tudo bem? Então, ó. Para a gente poder utilizar isso, né? Você achou que ia sair ileso. Não, era só representar, Franco, tá facinho. Negativo. Aqui a gente prova de como que isso pode cair para você, né? Algum exercício, algum exemplozinho, algum vestibular ou qualquer outro tipo de processo que você tenha aí avaliativo. Então, ó, determinar x e y de modo que se tenha que essas duas matrizes são iguais. Então, vamos pensar. Vamos lá. Vamos escolher aqui elementos que facilitem um pouco a nossa vida. Então, por exemplo, ó, saber que o nosso 2x ele é igual a x mais 1 facilita a nossa vida. Saber que aqui é 4 e aqui nós temos que y mais 4 também facilita a nossa vida. Saber que 3y é igual a 2y, isso é um indicativo interessante, mas ainda a gente não consegue afirmar muita coisa com isso, mas a gente vai chegar lá. Então, olha, quer dizer que nessa matriz que eu vou chamar de A e essa matriz que eu vou chamar de B, o elemento que temos na primeira linha e primeira coluna, elas são iguais respectivamente. Quer dizer, então, que nós temos que o nosso 2x ele tem que ser igual ao elemento que está sendo representado na outra matriz por x mais 1, para que essas duas matrizes sejam iguais. Quer dizer que isso só pode ocorrer se o nosso x for igual a 1. Isso também só pode acontecer se a gente tem que o elemento 4, que está aqui na nossa segunda linha, segunda coluna, tenha que ser igual ao nosso y mais 4, também na nossa segunda linha, segunda coluna. Vamos lá, vamos analisar. Quer dizer que 4 tem que ser igual ao nosso y mais 4. Então, o nosso y só pode ser zero quando isso acontece. Vamos analisar se isso realmente funciona? Por quê?
Se x igual a 1 y igual a 0, pode ser que a gente encontre algum erro de sinal, alguma coisinha que acontece mesmo. Tem como a gente testar para verificar se essas duas matrizes são iguais. Então vamos lá, vamos analisar aqui. Ó. Analisando então, ó, passo a passo, nós temos, se o nosso x, nós encontramos que o nosso x igual a 1. Na matriz A, vamos tentar representar a matriz A primeiro. Ó. Temos 2 vezes 1, 2. O nosso y, nós encontramos que o y igual a 0. Então, 3 vezes 0 vai gerar para a gente 0. Nós temos aqui 3 e 4. Vamos lá, vamos tentar representar agora a nossa matriz B. Na nossa matriz B, então, aqui, ó, do outro lado, nós temos x mais 1. Nosso x, a gente encontrou que ele equivale a 1. Então, 1 mais 1, 2. Nós temos ali, ó, 2y agora no nosso segundo elemento, na nossa primeira linha, segunda coluna. Temos 2 vezes 0, vai gerar para a gente... Desculpa. 0. Finalmente nós temos o nosso 3 e aqui é que está a magia, olha lá. Tudo parece certo, tudo parece bonitinho. Aí nós temos o nosso y mais 4. Se o nosso y é 0, o nosso elemento da segunda linha, segunda coluna, fica 4. Realmente as duas matrizes, elas são iguais. Olha lá, matrizezinhas iguais. É sempre interessante você dar uma analisada se os resultados eles são compatíveis. Pode ser que seja gerado, por exemplo, para você, equações quadráticas com dois resultados. E pode ser que um resultado seja compatível e o outro não. Então fique sempre atento para você saber qual é a real solução que a gente analisa. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente vai adicionar duas matrizes, então, para que a gente possa adicionar duas matrizes, uma coisa essencial que tem que acontecer. Ó. Duas matrizes A e B do tipo MN, né, de M linhas e N colunas, é uma matriz C do mesmo tipo, né, que a gente tem que ter. Tem que ter mesmo quantitativo de linhas e colunas para poder somar? Sim, é basicamente essa a ideia. A gente pode fazer algumas transformações de matriz, mas essencialmente sim. Então, ó, tem que ser do mesmo tipo para efetuar a soma. E a gente faz exatamente a soma dos elementos correspondentes de A e B. É bem simplesinho o processo. A gente vai efetuar somatórios de elementos de primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna e assim por diante. No exemplo que nós temos aqui, ó, eu vou até representar um pouquinho maior, porque o que acontece é, nós vamos efetuar um somatório de cada um dos elementos. Ambas as matrizes, elas são matrizes 2 por 3, certo? Nós temos duas linhas e 3 colunas. Ambas as matrizes nós vamos efetuar a operação. Na primeira linha, primeira coluna, nós teremos o nosso 1 mais 4. Na nossa primeira linha, na segunda coluna, nós teremos 2 somado com menos 1, que é a mesma coisa que menos 1. Finalmente, teremos o nosso 3 mais 1. Estamos adicionando elemento a elemento. Agora nós teremos, ó, na nossa segunda linha já, né, teremos o nosso 4 mais menos 4, né, que vai gerar para a gente 4 menos 4, deixa eu só pegar minha borrachinha aqui. Pronto. 4 menos 4. Aí nós temos agora o nosso 5 somado com 0. E finalmente nós temos agora o nosso 6 somado com menos 6. Só que a gente sabe que soma com subtração, né? Vamos ter a mesma coisa que 6 menos 6. Beleza. Vamos lá. Vamos gerar o nosso resultado então, a matriz C aqui, né? Matriz que é o resultado desse somatório de uma matriz A com B, por exemplo. Teremos então o nosso 1 mais 4 vai gerar 5. Teremos o nosso 2 menos 1 que vai gerar para a gente 1. Nós teremos o nosso 3 mais 1 que vai gerar para a gente 4. Finalmente teremos o nosso 4 menos 4 que gera 0. Nosso 5, opa, ficou parecendo um 6 aqui esse 0, né? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Senão vai confundir você aí, ó. Piscou, confundiu, né? Nós teremos o nosso 0. Finalmente nós teremos aqui o nosso 5 mais 0 que são 5. E finalmente o nosso 6 menos 6, 0 também. Fechamos a nossa matriz. Perceba que o resultado da nossa matriz soma aqui, né, somando cada um dos elementos, ela gera também uma matriz que ela é uma 2 por 3. Nós temos duas linhas, 3 colunas. O nosso tipo de matriz aqui, ó, que a gente tem das operações, não mudou. Isso já é um pouco diferente quando a gente tem uma multiplicação, tá bom? A gente vai ver essa operação um pouco posteriormente, tá? Na nossa adição de matrizes, quais são algumas propriedades importantíssimas? Bem, se eu tenho duas matrizes somadas e eu adicionar uma terceira, isso é a mesma coisa que eu pegar a minha primeira matriz e somar com o somatório da segunda e da terceira. É como se eu tivesse, então, né, na matriz anterior, só voltar uma aqui. Nós temos esses resultados, né? Deixa eu apagar aqui, porque a gente já tem o resultadozinho dela. Deixa eu apagar esse aqui. Então, ó. Se a gente tivesse, por exemplo, a nossa 5, 1, 4, 0, 5 e 0. Opa, 0, 5 e 0.
Deixa eu apagar a borracha. Aqui. E 0. Se a gente tivesse esse carinha aqui para ser somado, né? Ou então, digamos que eu queira somar, né, esses três caras. O que quero dizer é somar esses dois elementos primeiro ou esses dois elementos primeiro, tanto faz. É como se fosse uma associatividade, né? Você tanto faz, pois o nosso resultado vai ser o mesmo. Então, essa é a ideia da nossa primeira propriedade, que é a nossa associatividade. Temos a comutatividade. Você somar a primeira matriz com a segunda ou a segunda com a primeira também gera o mesmo resultado. Daí também nós temos, possui elemento neutro. Qual é o nosso elemento neutro da matriz? Seria uma matriz nula, né, cara? Seria basicamente isso, né? Nossa matriz nula, lembrou o que era matriz nula? Todos os elementos têm que ser igual a zero. Aí nós também temos o simétrico. O que é o simétrico? O simétrico seria como se fosse, no caso da adição, né? Eu vou dar um exemplozinho aqui assim. Nós temos a matriz 2 e 1, né? Se eu somar com ela, vou somar com uma x e y, isso daqui tem que gerar para mim uma matriz nula. Então, 0 e 0. Então, vamos pensar. Quais números que eu estou somando aqui para que eu gere resultado igual a 0, por exemplo? Então, basicamente, o que a gente tem que analisar... Opa, esse carinha aqui não. Basicamente, o que a gente tem que analisar é se a gente tem aqui um número oposto ao outro. É isso que acontece. Porque 2 mais x igual a 0 quer dizer que o nosso x... ele tem que ser igual a menos 2, e o nosso 1 mais y para ser igual a 0, o nosso y tem que ser igual a menos 1. Olha só, é o que a gente chama de oposto, né? Ou uma matriz oposta aqui assim, né, que a gente analisa. A ideia do oposto, ela continua sendo, né, classificado com os números que a gente tem. A gente já tem os números opostos, o número inteiro natural, ou aí tem seu respectivo oposto negativo. Ou seu número inteiro negativo, ele tem o seu respectivo oposto natural, né? Então, ó, essas são as nossas respectivas. Então, o que é a nossa matriz oposta? É simplesmente você trocar o sinal de todo mundo. Beleza, né? Parece bobagem falar isso, né, e determinar isso, mas às vezes a gente esquece coisas simples, né, básicas. Então a gente representa então a nossa matriz azão, né, sempre matriz com a letra maiúscula, e a sua respectiva oposta gerando 0, né? Então, isso quer dizer que... E o que acontece se a gente somasse cada um desses elementos? Vamos lá? Vamos pensar? Nós temos então, como que a gente pode garantir que isso daqui é verdade? Temos então nosso 1 menos 1 gera 0. 2 menos 2 gera pra gente 0. Nós temos 3 menos 3, aí aqui gera pra gente... mas aqui é menos 3, né? Então menos 3 é a nossa oposta com mais 3, né? Então nós temos que somar esses caras, vai gerar 0. E 4 somado com menos 4 quintos, né? 4 quintos na verdade gera 0 também. Perceba também que aqui nós temos uma matriz 2 por 2, representada por matriz 2 por 2. A nossa matriz resultado também é uma matriz de ordem 2 por 2. Opa, o que houve aqui? Vamos lá, apagando aqui. É uma matriz 2 por 2. Beleza. Então, perceba que com a sua matriz oposta, a gente está fazendo como se fosse uma anulação, né, dos elementos. Nós estamos retirando eles ali assim da matriz. É isso que quer dizer a nossa respectiva matriz oposta. Nós temos então a nossa diferença das matrizes, né? A diferença da matriz ela é você somar a matriz, a gente faz o somatório da mesma forma, só que em vez de você somar a matriz normal, a gente soma com o oposto da outra matriz. Franco, mas isso é literalmente subtrair. É uma subtração, né? Não tem muito segredo isso daqui. A gente faz uma subtração elemento a elemento. Então, olha só. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui para você poder analisar que é uma simples subtração de elemento a elemento, né? Teremos então, ó. O nosso 11, que ele está aqui na primeira linha, primeira coluna, a gente tem que subtrair com o nosso 0 bem aqui, tá? Teremos então 11 menos 0 gera para a gente 11. Aí finalmente nós temos o nosso 9 menos 0 gera 9. 8 menos 1 gera para a gente aqui então 7. E finalmente 1 menos 1 gera 0. Aí toma cuidado, perceba que aqui a ordem importa dentro para a gente, né? Porque se eu fizer a primeira matriz menos a segunda ou a segunda menos a primeira, aí os resultados vão ser um pouco diferentes. Em módulo é ok, né? A nossa diferença é a mesma coisa. Só que quando a gente vai pensar em sinal, né, dos números dos elementos que temos na matriz, aí já muda um pouquinho. Então toma cuidado com isso, tá? Já não é a mesma coisa que a soma. Então nós temos aqui o nosso menos 1 com menos 4, gera para a gente menos 5. 4 com menos 7 gera para a gente menos 3, 7 menos 8 gera para a gente menos 1, e finalmente 1 menos menos 1 gera para a gente 2. Toma cuidado também com isso, isso daqui causa muita confusão com todo mundo, nós estamos subtraindo, opa, foi demais a setinha,
eu apagar aqui. Às vezes a gente confunde bastante com esse carinha aqui, ó, porque ele está subtraindo, tá bom? Então toma cuidado. Ele continua fazendo a mesma ordem, a mesma operação que a gente tem, negativo, negativo, vai gerar para a gente positivo aqui para a gente. Vamos lá, vamos a esse carinha aqui agora, né? Teremos então, no nosso somatório, olha só o que acontece. Que resultado é esse que a gente chegou aqui, né? Somando então, nós teremos 11 com 0, vai gerar para a gente 11, 9 mais 0 são 9, 8 com menos 1 são 7, aí nós temos 1 com menos 1 gera para a gente 0. Finalmente, menos 1 com menos 4, somando, né? Teremos menos 5. Nosso 4 com menos 7 gera para a gente menos 3. Com 7 com menos 8 gera para a gente menos 1. E finalmente, 1 somado com 1 gera para a gente 2. Olha que interessante que aconteceu aqui, cara. Nós temos aqui, ó, esses dois carinhas, eles têm o mesmo resultado. Por quê? Porque a nossa operação aqui, ela é uma subtração, certo? Só que aqui, o que nós fizemos? Essa matrizinha, eu vou chamar ela de B, na verdade, eu vou chamar essa daqui de B, e essa daqui de B', sendo sua oposta. O que nós fizemos? É a mesma operação. Subtrair nada mais é do que somar com a matriz oposta. Então, quando a gente entende que esse resultado ele funciona, né, quando a gente tem tanto a nossa matriz oposta quanto a sua respectiva matriz original, você pode somar ou subtrair. Só dá um pouquinho mais de trabalho para você efetuar a sua subtração por causa da troca de sinal. Mas se você já está, né, vacinado contra isso daí, já está sem problemas quanto à respectiva troca de sinal, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, belezinha? Então, ó, vamos continuar. Aqui então, ó, opa, acho que aqui, pronto. Dadas as matrizes A, B e C, determine a matriz X tal que X mais A é igual a B menos C. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que nós queremos encontrar uma matriz que ela é X mais A e ela tem que ser igual a B menos C. Então, antes de mais nada, vamos fazer B menos C. Então vamos lá, ó. Nossa B menos C. Vamos fazer aqui, ó. B menos C. Nossa B menos C, as duas têm mesma ordem, então nós vamos descrever ela passo a passo, ela continua sendo uma 2 por 2. Nós teremos B menos C. 0 menos menos 1 gera para a gente mais 1. Nós temos aqui 5 menos 7 gera para a gente aqui, ó, menos 2. Nós temos 7 menos 5 gera para a gente 2. Aí nós temos 6 menos menos 2, cuidado, menos com menos mais, né? Então nós teremos aqui, ó, mais 8. Vou até colocar o sinalzinho aqui no 2, tá? Beleza, nós temos a nossa B menos C. Só que agora a gente quer uma matriz X, né? Nós não sabemos quem é a nossa matriz X, mas uma coisa a gente tem certeza sobre ela. Ela tem que ter a mesma ordem que a nossa matriz A. Então a gente pode falar que ela pode ser escrita como X, Y, Z e W. Belezinha. Somada com a nossa matriz A. Nossa matriz, ó, 1, 2, 2 e 3. Ela tem que ser igualzinha à nossa matriz, que está sendo representada, que é o resultado que a gente fez, né? 1 menos 2, 2 e finalmente mais 8. Vou colocar aqui os sinais aqui, positivo. Vamos lá. Então, ó, o que a gente tem que pensar é, poxa, que número que somado com 1 foi igual a 1 aqui no resultado, né? Então daqui a gente já consegue tirar alguns resultados bem interessantes. Para a gente, isso é como se fosse uma equação, né? Porque isso é uma igualdade de matrizes. Nós temos o nosso x mais 1 foi igual a 1. O nosso y mais 2, ele foi igual a menos 2. Nós temos que o nosso z mais 2, ele foi igual a também a mais 2. E nós temos que o nosso w mais 3, ele foi igual a 8. E a gente consegue encontrar essa matriz. Olha lá. Teremos então nosso 1 que está somando para subtraindo, nosso x igual a 0. O 2 que está aqui somando para subtraindo, nosso y tem que ser igual a menos 4. Nós temos esse 2 que está aqui somando, passa para o lado subtraindo, nosso z igual a 0. Aí o nosso 3 que está somando, passa para o lado subtraindo, nosso w é igual a 5. Poxa, encontramos a nossa matriz X. Olha, vou até trocar de cor isso daqui como uma comemoração, né? Uma comemoração. Horrível a piada, né? Vamos lá. Aqui temos então que o nosso matriz X, então, ela está sendo representada. Então, ó, para o nosso elemento X nós temos o 0. Nós temos o nosso elemento Y, que ele é o menos 4. O nosso Z, ele é o 0. E nós temos que o nosso W, ele é igual a 5. Olha lá. Temos então a nossa matriz X aqui, ó, representada. Bem bonitinha, né? Porque a gente tem passo a passo como funciona essa operação aqui pra gente.
Então, esses pedacinhos aqui é uma composição do que a gente fez, né? Sobre a nossa soma, subtração e também igualdade das matrizes. Na aula de hoje a gente verificou, né, algumas operações um pouco mais simples, né, sobre as matrizes. Nós vimos o que era a nossa respectiva matriz oposta, deixa eu só voltar aqui. Nós vimos o que era a nossa matriz oposta, nós vimos como que a gente faz uma igualdade de matrizes, quais são as organizações necessárias, essenciais para que elas sejam iguais. Nós fizemos um somatório das matrizes também para saber o que acontece. Fizemos a subtração, que nada mais é do que você somar com a matriz oposta, né? E finalmente nós fizemos um exercíciozinho que compila tudo isso daí, né? Muito legal para a gente poder entender como funcionam esses pequenos processos. Então, no início das operações de matriz, a gente tem que sempre focar sobre o que acontece sobre a sua respectiva igualdade, as nossas matrizes opostas e as adições. Quanto às operações de multiplicação de matrizes, por exemplo, nós vamos ver no nosso próximo encontro, juntamente com a nossa parte de matriz inversa, tá bom? Então pode ficar tranquilo que a gente chega lá na multiplicação de matrizes. Ela dá um pouquinho de trabalho, mas ela não é nada, um bicho de 7 cabeças para que a gente não consegue caçar não, tudo bem? E a gente se encontra na nossa próxima aula. Eu sou o Franco e eu vou te acompanhar até o final aí com essa partezinha de matrizes. Nos encontramos lá. Tchau, tchau!